Namastê! Namastê. Bom, trouxe aqui a convidada, primeiro vídeo, escolhi, claro, obviamente, essa bomba atômica quântica, com o propósito de trazer um pouco a história da Bel, né? A Isabel Otto, para quem ainda não conhece, deveria conhecer, né? Recomendo. Ela é terapeuta desde 1900 e bolinha, 90, desde antes de eu nascer. Então eu senti muito de trazer a história dela pra gente entender, né, como que é esse universo. Alguém que começou tão cedo, numa época que não se falava em espiritualidade, né? Eu imagino o desafio que deve ter sido trabalhar com espiritualidade naquela época, né? Porque era uma coisa que ainda era muito pouco falada. Hoje em dia você tem canais, internet, né? Mas trabalhava de forma que a pessoa ia receber uma massagem. Aham. E a partir da massagem ela recebia tudo que ela precisava e não sabia nem como tinha conseguido virar o campo de energia dela. Então era um pouco camuflado, né? Camuflado, que ainda tem um pouco disso hoje, né? Mas é muito legal que uma vez me indicaram um livro, não lembro o nome agora, não sei se você conhece também, Bel, que era uma pessoa que trabalhava numa prisão naquelas ilhas lá dos Estados Unidos, aquelas prisões que são ilhas dos bandidos super mega perigosos. E o psicólogo, ele começou a fazer o Ho'oponopono, se eu não me engano, e ele começou a perceber que ele ia se curando com o Ho'oponopono. E conforme ele ia se curando, os bandidos iam se curando também. Só dele ter o contato com os bandidos. Essa é a história inicial do Ho'oponopono. Esse psiquiatra, ele fez uma formação, acho que é a mesma história. É a mesma. Ele fez uma formação com os índios havaianos. E aí, quando ele foi convidado, era um sanatório onde os loucos assassinos eram levados para lá. E como ele tinha aprendido que se ele tinha atraído aquela situação, ou seja, eu agora vou ser diretor desse sanatório tão violento. Então ele começou a trabalhar olhando para a foto das pessoas e dizendo: eu não compreendo porque vocês estão aqui na minha vida, mas eu sinto muito. E aí ele foi fazendo o Ho'oponopono, surgiu e se tornou conhecido a partir daí. Você não se lembra muito bem, porque foi em 96 que começou. Eu tinha 4 anos. Então, é por isso que você 5 não anos. lembra muito bem. E a gente foi fazer uma viagem, a gente ficou muito olhando para isso tudo, porque era uma coisa muito nova, né? Era o 100% de responsabilidade. E eu acho que tem uma mensagem muito legal disso, né? Para quem é terapeuta e para quem não é também. Tudo a gente está trocando, né? Toda a nossa bagagem, quando a gente conhece uma pessoa, quando a gente sai com uma pessoa, quando a gente trabalha com uma pessoa, toda a sua bagagem vai sendo trocada com essa pessoa, né? Tanto a que beneficia quanto a que te puxa. Mas quanto mais limpo essa relação, quanto mais você se trabalhou, como você falou, quanto mais você se trabalhou, menos você fica vulnerável para reproduzir a dor do outro. Porque é só isso que nós fizemos. Nós projetamos a nossa dor no externo e atraímos alguém para nos chicotear, para representar o tirano daquela história. Deu para entender? Da história que quando eu escolho ser vítima, né? Isso. E aí eu vou atrair um algoz. Isso. E aí talvez o cara nem seja algoz, mas ele está um pouco fora do centro dele, ele acaba se tornando um algoz. Porque você faz com que ele seja um algoz. Eu tenho uma experiência muito interessante de um acontecimento onde, quando eu disse isso para a pessoa,
A pessoa ficou muito furiosa comigo e depois ela começou a prestar atenção que ela provocava quando o marido chegava em casa até ele agir e reagir com palavrões, com violência. E depois de muito tempo ela voltou e disse para mim, você tinha razão, era realmente eu que provocava. Eu fiquei muito ofendida, por isso que eu levei todo esse tempo para voltar, mas você tem plena razão do que você disse. Eu falei, nossa, graças a Deus. E sempre, isso é o que mais acontece, eu acho, né? Porque a pessoa, quando está na vítima, ela fica numa defensiva, né? Você não respeita a minha dor. É até engraçado, né? Por que ela precisa defender a dor dela, né? Se ela tem que olhar para a dor. Porque ela está buscando algum ganho com aquilo. Eu vou deixar porque eu preciso colocar esse marido como mal para eu ser a boa da história. Isso. E o que ela está fazendo, te contando diversas vezes, é fazendo com que você seja o salvador dela. Uhum. Então, a maioria das pessoas, na verdade, terapeutas com pouca maturidade e experiência, que é isso que nós íamos conversar aqui, eles são salvadores. E aí é isso exatamente o que a vítima quer. Ela te conta, vomita em cima de você toda a história dela e você fica com muita pena dela, com muita piedade dela, e era tudo que ela queria, porque ela quer que você salve ela. E aí, porque existe um tirano que a fez sofrer. Essa tirania, esse ganho da vítima é muito grande, porque o tirano nem quer mais ser tirano, mas ela busca de volta e ela conta de volta a história dela, né? Gera um aprisionamento, né? Gera um E a aprisionamento. pessoa precisa de alguém que valide isso, né? Isso. E isso é muito importante, né? Para quem é terapeuta. Tem pessoas que chegam e vê que você não vai ser a pessoa, né? Eu vejo isso muito comigo. Quando elas percebem que eu não vou ser o salvador da vida delas, elas não aparecem, elas não chegam até o final, né? Graças Porque a Deus. ela vem com aquele drama todo, com aquele como ela é pobre, coitada, como ela é isso, como ela foi injustiçada, como ela foi perseguida, como tudo deu errado para ela. E quando você não dá aquilo que ela quer, que é o sim, né? Você validar isso dela, ela fica, ela não quer, no fundo... coitadinha de você. Oh, que lástima. Ele foi realmente muito ruim. Então, nós dois, graças a Deus, você é meu aluno, porque nós dois somos bem parecidos. A gente teve uma experiência, nós estamos acabando de sair de um trabalho lindíssimo agora, nós estamos aqui no Florescer, e tinha uma pessoa, e eu precisava de servidores. Servidores significa aqueles que estão disponíveis para trabalhar em benefício de todos os seres. E esses todos os seres eram os brasileiros. E a pessoa veio com um conteúdo que já tinham me contado, porque ela contou diversas vezes esse conteúdo. E ela queria muito que eu passasse a mão na cabeça dela. E eu, nas entrelinhas, dizia, vocês estão aqui, vocês são servidores. E servidores vieram para servir. Eu não vou salvar ninguém e não vou escutar a história de ninguém. Pense o desespero. Bateu até aqui para chegar e é assim mesmo. E esse caminho ele é muito efetivo, né? Porque você consegue diferenciar. Quando você quer curar, você não precisa que alguém valide a sua dor. Né? Pelo contrário, você tem que dizer, você é responsável por essa dor. Quanto tempo você vai ficar segurando e tendo ganho? Porque se eu sou um miserável, alguém vai se apiedar de mim. Então, muitas vezes eu vejo pessoas fingindo. A maioria bota uma chama verde ali para ver se não vai. Todo muda, a maioria. E às vezes está num nível muito guardado subconsciente que a pessoa ela não consegue ver esse lugar dela, né? E isso é muito forte na energia dela. Então ela só atrai gente que passa ela para trás, só atrai gente
que é violento com ela, só atrai gente que vai validar esse lugar, porque a informação que está nela é que ela tem esse papel, né, no jogo, e ela vai atrair isso. Eu lembro uma vez que eu sou bem duro assim também nos meus atendimentos. Eu estava atendendo uma moça, ela saiu para ir no banheiro, voltou e ficou sentada na sala de espera do espaço que eu atendo. Ela estava esperando eu ir buscar ela lá na sala de espera para se curar, porque ela não queria acessar o que ela foi fazer lá. Eu falei, você achou que eu ia sair daqui e ia te pegar no colo lá embaixo? Você pagou aqui 2 horas de sessão. Se que você quiser se curar nessas 2 horas, eu vou te dar tudo que eu tenho para te ajudar. Mas eu não vou fazer o que você tem que fazer. Né? E aí ela, nesse momento foi muito bom, porque ela compreendeu como a gente foge, né? Como é a vítima. Ela achou que ela pagou e que eu ia pegar ela lá no colo e trazer ela de volta. Falei, como você sai no banheiro, tem que trazer você de volta do banheiro? Não é assim que funciona, né? Você vê que você vai se curar. Você quer olhar para isso? Aí a gente não é muito bem visto, porque nós não somos delicados. Mas eu não vi ninguém passando a mão na cabeça de alguém conseguir que essa pessoa saia do buraco. Tá? Então, toda a minha experiência foi uma experiência de muitos anos. Então, vou voltar lá para a minha história rapidamente, né? Eu tinha uma confecção antes disso, eu nasci muito rápido, todo esse processo começou em 1950 e eu nasci em 1952. Eu fui a primeira que me atirei lá aqui para baixo, porque tinha uma emergência dentro de mim, né? Esse processo de evolução para chegar até esse momento agora começou em 1950 com a energia de Saint-Germain e com aquele templo que existe no etérico em cima do Rio de Janeiro. Então, eu tive tempo para ter 2 encarnações. Uma que eu tive filho, velejei, surfei, fui mulher de velejador. Então, é uma história que não parece nada com a história que eu tenho agora. Eu vim para isso. Quando meus filhos já estavam maiores, meu ex-marido, graças a Deus, se apaixonou por uma mulher. Então, ele foi retirado da minha vida e eu agradeço muito ela por causa disso, porque só existe eu agora porque essa pessoa entrou na vida do meu marido. Presta bem atenção no que eu estou dizendo isso. Às vezes a gente fica lá a vida inteira chorando porque aquela desgraçada levou o meu marido. Eu só posso botar ela no altar e acender uma velinha para ela, porque se ela não tinha ninguém na minha família que tinha se separado. Naquela época não existia muito isso. Não era uma coisa comum. Né? Casei hoje, amanhã não olho mais para tua cara e já estou livre e já vou casar com outro. Isso não existia. Então, toda essa história pode ser contada porque meu ex-marido foi levado, não era ex naquela época, né? Ele se apaixonou. E eu tive tanta sorte que ele se apaixonou por uma pessoa mais feia que eu, da minha idade. Pensa que eu ganhei na loteria, não fui trocado por uma loira linda, maravilhosa e nova. Não, ele se apaixonou. Eu falei, Deus, como você me ama. Como você me ama, né? Bom, aí começou a minha nova história, quando eu montei uma confecção. E eu vendia tudo que produzia, porque eu tenho muita criatividade, quem me conhece sabe disso. E logo em seguida, depois de 9 anos, eu fiquei muito doente, muito exausta e fui fazer um mapa astral. E acabou que esse mapa astral, para eu poder ir num médico que só atendia com mapa astral, chamava-se mapa astral kármico, eu não sabia o que era isso. Antes disso, você não tinha tido nenhuma contato com espiritualidade, com nada? Não, eu tinha muita facilidade de materializar as coisas. Então, meu ex-marido tinha uma firma com um primo e o primo já sabia que eu tinha essa capacidade. Então, ele dizia assim, religiosa, rezava estamos sem obra.
ele tinha imagina, do tempo do quadro negro, ele tinha um quadro negro para escrever todas as obras deles. Aí eu começava a botar energia, porque eu não sabia o que eu ia fazer com esse monstro que tem aqui dentro de tanta energia. Então eu botava energia, em uma semana ele já não tinha mais, não cabia mais no quadro, do tal do quadro negro. Aí ele telefonava para mim, era telefone mesmo, não tinha celular. Aqueles que faz assim. Aí ele dizia, pelo amor de Deus, para de rezar aí, porque já não dá mais. Deixa nós. Depois eu te aviso. E assim, para mim, era isso. Era uma reza sua. Era um campo de manifestação mesmo. Que eu nem sabia o que era isso. Não sabia o que era isso. Aí, quando eu fui fazer o tal do mapa astral, eu lembro que a moça dizia assim, o que é que a senhora faz? Eu falo, eu tenho uma confecção, vende tudo. O que eu faço? Às vezes tem um defeitozinho, eu boto uma lapelinha e o troço vira, tem que entrar na linha de produção, porque todo mundo quer a blusa com aquela lapelinha que estava tapando aquela falha. Não era só um negócio. Não, é louco. E aí, ela disse que eu tinha muitas vidas que trabalhava com cura. Muita coisa que eu tinha que trabalhar com as minhas mãos. E foi como se eu tivesse me lembrado que eu vim fazer. Isso você tinha quantos anos? Isso foi depois da minha separação, que foi... quantos anos? Eu acho que era 38, por aí. 38. É 2 encarnações mesmo, assim. É bastante. Então, no momento disso, eu cheguei na confecção, gente, eu me sustentava. Numa época que mulheres não conseguiam. E vendia tudo que produzia. Tinha 8 funcionários, comigo 9. Eu falei, vamos fechar, porque eu não vim para esse planeta para fazer isso. E a partir dali, levou 3 meses e a vida fez... Pum. Isso aqui era no sul? Isso era no sul. Tá. Qual cidade no Rio Grande do Sul? Era em Florianópolis. Florianópolis. Legal. Não, eu tive muito pouco tempo. Eu sou gaúcha, mas tive muito pouco tempo no Rio Grande do Sul. Eu casei com 20, 21, 22 e a gente já estava em Florianópolis. Era a época que casava, né? Era a época que casava. Agora a gente sente que as meninas, coitadinhas, elas só têm 19 anos. Com 19 anos eu estava na faculdade, fazia comida e saía para trabalhar e voltava. Bem tempos diferentes. Então, toda a história começou e desperta muito rápido. Isso vai acontecer agora com todo mundo, tá? Então, mas precisa ter uma bagagem, gente. Se você realmente se trabalha, eu tive uma sorte muito grande, que eu tive uma psicóloga transpessoal. Então, ela trabalhava o tempo inteiro com regressão comigo. Antes de fazer a próxima sessão, eu tinha que fazer diversas mandalas pintadas, porque ela interpretava a mandala e a partir da mandala apareciam coisas para ser trabalhado. E depois eu venho a descobrir que essa terapeuta só trabalhava assim comigo, porque ela não trabalhava assim com as outras pessoas. Olha, a história da mandala já era Era uma sua. aceleração e era uma coisa minha mesmo, sabe? Então, foi muito bonito mesmo o trabalho e o crescimento. Então, a gente está aqui contando essa história porque eu vejo que as pessoas estão fazendo formações muito rasas e começando a trabalhar com coisas muito intensas sem ter bagagem de como lidar com isso. Então, cure a si mesmo profundamente, porque pelo menos você vai conseguir se alinhar sem surtar frente a uma situação, porque alguém berrando e quase desmaiando na tua frente, você tem que ter uma sabedoria e um alinhamento interno enorme, não tá brincadeira, né? Para que isso não aconteça. O que eu posso verdadeiramente fazer de trabalho através da internet? Através da mídia. Já pensou se a pessoa cai lá do outro lado? O que eu posso abrir de bagagem? Como esse trabalho que nós fizemos hoje
Poderia ter sido feito online. As pessoas queriam muito, mas era uma coisa intensa de energia, que ele segura bastante o campo de energia, e mesmo assim a gente ficou bastante cansado da limpeza. Então, eu digo para vocês terem bastante maturidade se vocês quiserem ser terapeuta, porque não está nada fácil ser terapeuta. Eu hoje não atendo mais exatamente porque eu não sou santa milagreira. Eu não vim aqui para fazer milagres, nem Jesus veio, porque ele falava, a pessoa botava a mão no manto dele e dizia, eu me curei, você me salvou. Ele olhava assim, não, você se salvou. Foi merecimento seu, é só a fantasia que você cria, que se deitar na maca da Isabel ou se botar a mão na roupa de Jesus, vai se curar. Então, quando começou a acontecer esse tipo de coisa, eu falei, está na hora de só fazer grupo. Eu ficaria rica se eu atendesse individual. Nossa, mas é uma trabalheira. Exatamente, não é fácil. Não é nada fácil. Então, foi todo um processo de amadurecimento para estar aqui nessa época e saber não passar a mão na cabeça das pessoas. E sim empurrar elas para o fundo do poço, porque daí elas vão ter que sair se elas quiserem. Ser firme. Isso. Porque as pessoas, a maior parte das pessoas, elas buscam ser ouvidas, né? Elas querem que alguém avalie, pegue o problema delas e fale, realmente você é uma coitada. E elas também esperam muito que você fale o que elas precisam fazer. Eu vejo muito isso. Eu não vou dizer o que você tem que fazer, você tem que saber, né? Ela acha que ela te pagou para você dar a resposta. Não, eu acho que o caminho é muito você... Aí depois, se não der certo, o Renato disse. Exatamente. Elas vão ter que... Putz, mas ele disse. E elas vêm buscando assim, será que esse terapeuta vai ser o que vai salvar a minha vida? Né? Ela já vem com aquela expectativa. E os terapeutas também, eles buscam muito certificados, né? Certificados, a técnica, qual técnica é a mais efetiva, qual é a mais milagrosa, né? E ficam buscando isso. Só que a informação, ela vem da sua cura, né? Quando você tem os seus processos, todos aqueles processos que você passou, você pode transmitir energeticamente para a pessoa, né? Automaticamente ela recebe isso. Então, quando você se cura, você torna seu exemplo. Ela só recebe se ela quiser. Isso, e se ela quiser. Então, é por isso que muitos ficam a vida inteira doentes. Porque os facilitadores não sabem empurrar dentro do poço. Me desculpe aqueles que passam a mão na cabeça. Porque é exatamente isso. É você dizer, é você que tem que se curar. O curador está dentro de você. Você não pode buscar no externo. Não existe ninguém, nem Jesus. Todas as falas da Bíblia, que assim mesmo tem coisas distorcidas dentro da Bíblia, a interpretação difícil de fazer, alinhada, né? Diz que é você que vai se curar. Então, se você quer permanecer a vida inteira, ou vidas e vidas e vidas, muitas vezes a gente está trabalhando nos grupos onde a pessoa, ela não quer sair do papel dela, ela quer continuar sendo vítima. E aí, na delicadeza que Deus me deu, eu falo para ela assim, vai permanecer aí, vai ficar mais 3 milênios congelada, Mãe Maria está do teu lado. Ou você consegue escolher, ou vai permanecer. Aí a pessoa descongela, porque quando eu falo assim, eu não falo nada delicado. E é isso que cura. É você interromper o processo. É bem legal, tem uma história que foi bem curiosa, foi um aprendizado também, não passo mais, aquele transferidor quântico, que é um material basicamente que transfere a informação quântica do medicamento para o copo d'água. E aí eu tinha uma amiga que ela veio desesperada, pediu para mim, falou que estava viciada em remédio para dor de cabeça, que todos os dias o corpo dela
dava para ela uma enxaqueca absurda, enquanto ela não tomasse o remédio, não parava. E eu sabia que isso era uma criação dela, né? Do corpo, é o meu corpo criou. Então eu passei para ela mandá-la, eu falei, faz o teste, você vai transferir o medicamento para água e vai beber só o copo d'água e vai me dizer o que acontece. Ela sumiu uns dias, e aí, como é que foi dela? Cara, você acredita que é psicológico, né? Eu tô tomando e tá passando a dor de cabeça? Eu falei, não é psicológico. Você tá tomando o conteúdo quântico daquele remédio e não mais o remédio. Dela, não é possível. Aí passou um tempo, eu encontrei ela de novo. Eu falei, e aí, você parou de tomar o remédio? Dela, não voltei. Deu por quê dela? Porque eu gosto de tomar remédio no fim. Eu tomo porque eu quero. Também porque provavelmente a enxaqueca tinha uma origem. Tem, que na verdade, eu já conheço ela há muitos anos. Ela queria chamar a atenção dos pais, entendeu? Desde a criança, desde que era muito novo, ela era aquela pessoa que ficava com dor de cabeça para não ir na aula, ficava com dor de cabeça. Os pais viajam muito, então culpa muito os pais por estarem ausentes. Então eu fico ficando doente para ver se esses pais vão me pegar no colo. Né? Será que esses pais me amam mesmo? E para ser a vítima, né, do pai que colocar o pai como carrasco. Isso são os clientes, que a maioria quer virar terapeuta e isso são os clientes, assim. Não é uma coisa fácil, mais fácil é ficar exatamente na situação e no emprego que você está e ver aquele espaço se transformando. Né? Eu não sou contra a ser terapeuta, eu só preciso dizer que nesta minha jornada eu aprendi muita coisa e passei por muita coisa. Passei por pessoa incorporando dentro da minha sala que ia quebrar a sala inteira. E eu só coloquei a mão no coração e fiquei chamando o nome da pessoa, e lógico que na minha mente eu estava chamando de Jesus também, até que eu consegui não interromper o processo do carnaval. Porque depois essa pessoa me disse, eu já fui nos maiores terapeutas do Brasil e todos eu quebrei a sala inteira quando eu ficava possuído. Então, tinha um ganho, porque provavelmente o terapeuta não teve esse centramento. Eu falei, bom, é um carnaval, mas era um carnaval que se eu não agisse, coloquei a mão e comecei a chamar o nome e falei, nesse corpo só tem um dono e o nome dele é esse, e desce, e foi, e eu não deixei que a incorporação se completasse, porque seria mais um que quebraria a sala. Então ele ia testando e brincando de ver quem era que conseguia não deixar. Então, tinha um ganho e um carnaval, né? Então, isso é importante, saber lidar. E como eu sei lidar, não sei, eu sou formada em matemática. Você foi. Então, antes da confecção, você já foi professora? Eu era formada. Não, eu tinha me formado em matemática no Rio Grande do Sul. E logo em seguida, teve a possibilidade do meu ex-marido, aquele que foi embora, graças a Deus. Senão você ia ser uma velejadora hoje e não ia poder estar aqui formando tanta gente com esse trabalho importantíssimo. Então, E aí, quando a gente veio para cá, para Florianópolis, a única possibilidade era eu dar 6 meses de graça em aulas no 2º grau. E depois mais 6 meses, talvez eles achassem outro para dar aulas, e era mais ou menos assim. Aí eu saí dali, muito triste, alguém me ofereceu uma overlock, e eu falei, vamos costurar então, e já virei costureira por 9 anos, e fiz aquilo tudo, criar, porque a minha mãe era modista de alta... Da turma de alta sociedade, fazia vestidos de noivas e festas. Já veio da mãe isso. Já veio da mãe mesmo. Legal. E aí eu me distraí mais um pouco ali. Quer dizer, eu fui me distraindo
para viver aquela encarnação, por isso que eu vim bem cedo. Fiquei esperando vocês nascer e crescer. E aí depois, quando eu achei a minha turma, foi rápido. Também se distraiu. Mas acho é importante também, né, Bel? Sempre tem algum aprendizado nisso tudo, né? Nessas outras encarnações, né? O que você acha? Porque eu vejo muito... eu também sou engenheiro, né? E quando eu despertei, eu achei que eu nunca mais ia usar isso para nada. Mas é muito importante, né? Porque tudo que a gente aprendeu não foi perdido. Não, inclusive porque o que eu buscava dentro, hoje eu entendo, né? Imagina, eu fiz vestibular ou para educação física ou para matemática. Qualquer um dos dois eu gostava, tipo. Aí eu fui lá aprender integrais e aquelas coisas horrorosas lá, e eu queria só geometria sagrada. Quando eu entrei no caminho espiritual, eu tive aulas incríveis sobre geometria sagrada, li os livros do Drunvalo e fiz todo um caminho dentro da geometria sagrada. E hoje eu olho, a minha matemática era isso que eu tinha que fazer. E mesmo estudando matemática e engenharia, os livros são difíceis de entender, né? Porque cálculo, né? Toda a nossa estrutura energética, ela é com base em cálculo e geometria, né? Isso. E o meu pai, ele é físico e a minha mãe professora de artes e geometria. Então, isso veio também na minha bagagem, né? A criatividade e os cálculos, justamente essa união que eu acho que é muito importante para a gente compreender, né, o trabalho que é sendo feito. Só que a universidade não traz isso, né? Dentro da formação, eles pouco falam. Na arquitetura fala um pouco mais, né? A arquitetura fala um pouco mais das medidas, das geometrias, das alturas do teto. Hoje em dia o teto vai baixando cada vez mais, e aí você vai se sentindo, porque antes as casas tinham 3 metros de altura, porque existia uma harmonia, e antigamente mesmo eles eram imensos, aqueles templos, que é para caber energeticamente dentro, né? E começaram as construções, né? As ocas, os índios, é sempre redonda, né? Porque o quadrado, tudo no universo é formado redondo, né? A energia, ela gira, ela não anda quadrada, né? Então, é legal a gente pensar nisso, né? Como foi se perdendo, mas como os ancestrais sabiam muito bem disso, né? Isso. Os templos, todos os templos têm a cúpula e a anteninha em cima, né? Igrejas. Porque eles se ligavam mais, né? Eles se ligavam mais no natural. Eles estavam com a mente mais limpa, menos informação. Quanto mais você lê no seu Google e isso e aquilo, mais você sai fora dessa conexão com o eu divino. Não estou dizendo para você parar de ler, mas sentir antes de ler. Porque às vezes vocês vêm com 2 livros antagônicos e aí fala, mas por que não consultou? Para mim eles dão até assim, ó, esse livro tu deve ler até a página tal, não precisa ler o resto. E eu compro o livro e leio até a página tal. Porque é exatamente algo que eu não estou compreendendo que vai ficar claro. E senão a gente perde muito tempo. Eu vejo muitas pessoas que se prendem àquilo, né? E na verdade a gente vai compreendendo quando vem uma peça de cada lado do quebra-cabeça, né? A grande sabedoria do tornar-se terapeuta ou qualquer coisa que você faça é o sentir, tá? Então, um monte de informações, lê um livro, lê outro, lê outro, lê outro, 5 anos, 4 anos de formação, muitas vezes tu sai mais confuso do que entrou. Então, é muito o sentir. Todo o meu trabalho, desde sempre, foi o sentir. Sente. Ter essa compreensão, né? Esse estudo, não se aprofundar, mas conseguir ter a visão do todo, né? Porque senão a gente fica preso, né? Ou senão isso vira uma distração, uma necessidade de precisar saber tudo, de precisar compreender tudo.
porque quando a gente vai entendendo o caminho, né, tem a compreensão dos corpos, né? Começou eram 4 corpos, aí 7 corpos, agora já está no 360. Quanto mais a gente sabe, menos a gente sabe, né? É isso que a gente vai entendendo. Até o Drúnvalo mesmo fala isso nos livros, né? Que ele ia entendendo e o Totti ia dando para ele aos poucos, porque a nossa mente nem é capaz de compreender tudo de uma vez, né? E quando você compreende uma coisa, chega uma coisa nova. A qualquer momento pode se atualizar, né? E isso é para todas as áreas, não é para quem estuda qualquer área. Nada é para sempre nem estagnado. Você está sempre indo aprofundando um pouco mais, mas sempre sentindo. Essa é a importância. Não adianta decorar nada, não adianta vomitar a informação quando você não tem ela interiorizada. Muito bom. Eu queria falar também, trazer um pouco de histórias da sua trajetória. Algumas, eu acho que tem várias histórias que eu tenho na cabeça, mas eu queria saber um pouco da época de Alto Paraíso, como que foi tudo aquilo, porque eu acho que é uma energia tão nova, assim, um negócio tão inovador, numa época que não existia nada. Eu tenho muita curiosidade de saber como era. Mas tem uma história que eu acho engraçada quando você foi no encontro de ufólogos em Brasília. Não sei se tem uma mensagem legal disso, mas eu acho que tem, porque estão falando tanto de extraterrestre, né? Isso está muito em alta, as pessoas estão se abrindo mais, né? Acho que há 2, 3 anos, naquela época eu não consigo nem imaginar. Mas se a gente for pensar 3 anos atrás, era um absurdo você falar que em OVNI e ET, todo mundo já achava que você era louco, mas hoje... Acho que com a velocidade da informação, internet, as pessoas estão abrindo um pouco mais a cabeça, porque assim, na minha opinião particular, é impossível a gente estar sozinho no universo infinito, né? Mas existe alguma coisa e existe uma resistência muito forte de validar isso, né? E esses dias eu vi na TV Globo uma faixa, né? Os Estados Unidos, o Pentágono se reuniu para discutir sobre OVNIs. Porque os pilotos, eles estão reclamando porque eles passam por experiências de ver OVNI e eles não querem relatar porque eles têm medo de serem julgados, de chamarem eles de louco. Então isso já é um caso que o Pentágono está discutindo. Por que eles estão tão aversivos a dizer que isso pode existir ou que existe? É até uma prepotência nossa achar que esse planetinha desse tamanho é sozinho nessa coisa toda. E além de tudo, acho que são os mais inteligentes, né? Ufa! Não sendo suficiente, ser os únicos, são a única espécie inteligente. Então, tem sim, eles estão cada vez mais presentes. Quando eu cheguei em Alto Paraíso, até porque é uma cidade pequena e se enxerga muito. Lá tem... Todas as constelações à noite. Então, o pessoal telefonava, sempre quando eu falo telefonava naqueles telefonezinhos, trum. E aí dizia assim, ó, olha na janela tal da tua casa que a nave está em cima. Aí a gente ia lá, abria a janela e a nave estava... Não tem avião que faz isso. Lá se via muito. Aí uma vez eu fui nessa reunião de ufólogos e os caras ficaram em Brasília, né? Em Brasília, porque foi uma coisa que me despertou. Hoje eu sei que eu tenho lá um corpo meu numa nave. Não pense que eu estou doida, mas é verdade. Eu adoro não ter cabelo, porque minha nave eu não tenho cabelo e eu tenho uma roupa para platina, e eu adoro a roupa platina, né? Então, depois que eu descobri isso, fazendo um trabalho de regressão, ficou bem mais fácil entender. E eu disse para um jornalista que você estava fazendo aqui, então fico discutindo, mas nunca viram nave. Lá em Alto Paraíso, a gente vê nave quando leva o lixo na rua. Bom, todos os jornalistas que estavam na reunião de ufólogo foram embora para Alto Paraíso. Abandonaram Acabou com a reunião de ufólogo e fez uma excursão para Alto Paraíso. Isso. E aí tinha umas amigas que iam me visitar. Naquela época eu não tinha nem a pousada ainda.
e a gente ia de noite para cima de um morro, e eu fui brincando, mas eu estava falando assim, se verdadeiramente eu tenho contato com o Asta Cheran, que todo mundo me mandava mensagem, que o Asta tinha me mandado mensagem, eu cheguei a brincar assim, botei a imagem dele, que ele é bem bonito, botei a imagem dele numa mesinha de cabeceira e falei, ok, eu estou sozinha, tu tá sozinho, então vamos noivar, fica aqui. Para com essa nave aqui que eu já fico de noiva e a gente vai embora junto. E aí, realmente, a nave apareceu. Quando a nave apareceu, elas ficaram enlouquecidas, elas queriam voltar, elas se agarravam em mim. Eu digo, vocês não queriam ver a nave? Tá lá, ó. Porque elas têm um movimento muito diferente do avião. Elas vêm, ela fica aquela luz enorme, daqui a pouco ela vai... E aí é só um ponto de luz. Aí ela vai para lá. Todos os relatos falam isso, inclusive dos pilotos, né? É? A maioria. Então, mas lá era muito engraçado. A gente vivia vendo nave e os caras estavam lá discutindo sem nunca ver nave. Os ufólogos, né? Isso. Eles vêm, sim, eles dão o maior apoio nesse nosso trabalho que nós acabamos de fazer. Eles estavam todos aqui, a moça perguntou, meu Deus, o que foi aquilo que... Tem rota de avião, porque o avião saiu alguma coisa e veio... E aí, daqui a pouco, ela viu no outro lugar. Eu falei, não, é as naves que estão indo embora, já terminou o trabalho. Então, não adianta ter medo. Eles não são do mal ou do bem. Eles têm outro campo de energia, eles... interagem quando eles sabem que podem interagir, né? Eles podem se deixar ser visto. Eu tenho uma experiência muito forte em Alto Paraíso, porque tanto eu quanto uma amiga recebemos a orientação de realmente ir de noite por um lugar e estava a lua nova e a gente não tinha lanterna nada, nem lanterninha de celular, porque não existia celular. E aí nós começamos a caminhar e eu falei, meu Deus, eu tenho um medo de... Porque tem muita cobra lá, né? Eu tenho um medo de pisar no chão assim, mas Deus me protege. Quando eu abri os olhos, tinha um caminho iluminado. Gente, eu chorei, porque era um caminho que dava para enxergar o chão, só aquela trilha. E nós chegamos num lugar e eu já estava com falta de ar uns 3 dias antes, né? Eu não sabia o que estava acontecendo, Se fosse agora, era Covid. Mas Verdade, era uma falta de ar louca. E quando chegou, a energia era muito clara, fez um círculo em volta da minha amiga e outros fizeram um círculo na minha volta. O dela, eles estavam abrindo o plexo dela. E ela gritava, ai, 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 ai. E eles estavam agindo, fazendo alguma coisa no plexo dela. E o meu era o pescoço. Eu pensei, era como se fosse aquelas galinhas antigamente que torciam o pescoço para matar. Ele fazia assim, vai, e parava o pescoço e não tinha o querer. Quando terminou o serviço deles, eles foram embora e a luz de novo ficou no corredor até nós sairmos na estrada. Foi maravilhoso a experiência. Até hoje, não dá nem para acreditar. Mas todo o meu pescoço era sempre travado e uma dor violenta. E é onde que está o nervo vago, que é a boca de Deus, né? Todo o campo de energia para a gente entrar nesse processo que tu viu hoje, entra pela boca de Deus, que é o nervo vago. Que a gente fica com ele doendo pra caramba. Né? Então eu tinha dores. E a Bel veio e eu tinha dores horríveis, porque eles diziam que estavam abrindo esse nervo vago para poder entrar. Quando eu fui para lá, eles esgaçaram o nervo vago, porque era louco o que eles fizeram. Então, acho que quando a gente está entregue, eu tinha certeza que era para ir, né? Eu não duvidei em nada. Muitas vezes eu estou sentada dentro de casa e diz assim, vai em tal lugar.
No início eu ficava assim, nossa, que viagem. Mas aí eu saía e ia. Em Alto Paraíso é muito fácil das mensagens por causa da placa cristalina, né? E é por isso também que tem muito avistamento lá. Por isso que tem muito OVNI. Isso. Diz que a NASA vê um campo luminoso em cima dessa região. Aham. É como se fosse um portal mesmo. Por isso que as naves vêm e voltam, entram e saem. Exatamente. E eles não são físicos, né? Pro pessoal, para quem nunca entendeu nada. Eles mudam, acho que eles mudam de frequência e por isso que a gente consegue ver, né? É como se eles fossem porque luzes. Eles não são densos que nem nós. Eles não são matéria, né? Porque daí as pessoas Não. falam, mas não é possível, então como que eles estão no planeta se nunca ninguém viu? Apesar de ter vários relatos, né, que desaparecem. Só nos Estados Unidos tem mais de 3 mil, não sei quantos, né? E o Pentágono, todos os governos, né, eles somem com todas as provas. Um dia aconteceu até no Rio de Janeiro, há pouco tempo, e vários casos, né? Varginha, e todas as pessoas saem como loucas, né? Quem vê. Mas eles somem com tudo. Mas eles têm essa capacidade. Mas eles não têm corpo, os que eu conheço, tá? Uhum. Eles não têm corpo físico. Por exemplo, lá em Alto Paraíso tinha uma equipe de seres que eles me disseram que eles eram seres solares. Mas eles são finos, compridos, eles têm um braço bem fino, as pernas bem finas, uma cabeça mais alongada e eles andam. Não são verdes, aqueles que tem, Não, igual tem na frente das lojas. Não são Não. verdes. Não, são de luz mesmo, é uma luz. Tá. Esses são uma luz branca amarelada, como está aquela ali, tá? E eles atendiam os hóspedes na pousada. E chegou um dia, um senhor entrou e disse assim, escuta, eu quero saber se eu vou pagar pelo atendimento que eu passei a noite recebendo. Eu falei, como assim? Ele falou, tinha um cara comprido, fininho, de pura luz, e passou a noite inteira me atendendo. E eu nem reservei isso. Eu falei, deve ser merecimento seu, né? Porque Eles estão no trabalho do Religare, né? eles são do trabalho do Religare. Tem feito. E aqui Então. atendimento eles fazem. Então, eles vieram comigo, deve ser uma coisa da minha equipe, né? Então, é isso, a gente não é só terráqueo, né? É isso também, e nem só nós existimos. E, na verdade, nós somos a parte mais densa de seres de Sírios, de seres de Órion, de seres... Quer dizer, a gente já transitou e escolheu inacreditavelmente para estar nesse lugar aqui agora, com essa experiência de densidade. Então, alguns chegaram ainda quando o planeta, na época de Lemúria, tinha uma sutileza enorme. Depois, quando chegaram os capelas, a energia foi baixando, a densidade, né? E até que os Atlantes sucumbiram, os últimos Atlantes sucumbiram mesmo nessa energia, e aí começou a terceira dimensão. E aí a energia despencou no planeta, tudo fazia parte. E inacreditável que nós escrevemos para estar aqui. Assinamos termo, Assinava. provavelmente sem ler o contrato, mas a gente assinou. Mas acho que a gente leu, né? A gente sabia muito bem o que é. E nós podemos e temos que retornar E as coisas vão se revelando, né? Porque agora ainda tem Ratanabá que surgiu, que agora é antes de Lemúria, né? Que a gente já não sabe mais. Vai se desdobrando, né? Ratanabá é só uma das cidades, assim como é Shambhala. Ah, tá. É uma cidade etérica que existe. Shambhala está um pouco mais em cima, Ratanabá está dentro. Entendi. Mas são seres muito evoluídos também. São seres muito evoluídos. Assim como o Telos, que existe no... Que ficou, na verdade, memórias que vão... Ratanabá, ela não... A riqueza que tem lá é a informação, gente. Não tem ouro lá para a gente escavar e ficar rico. A gente tem um pensamento muito material, né? Nossa. A gente acha que tudo que é bom é material. Mas... Então, eu já tinha ido projetada nessa cidade, só que eu não tinha nem ideia de onde era. Porque
quando a gente dorme e a gente consegue ir nesses lugares, a gente traz informação para as nossas células. E é exatamente por isso que elas estão lá. Ratanabá, Shambhala, e se faz aqueles rituais para ter permissão de entrar em Shambhala. Então, valida mesmo a história dos brasileiros serem um povo especial. Confirma tudo que a gente vem recebendo. Porque às vezes eu fico pensando, será que eu estou viajando na maionese? Porque é tanta coisa. Aí um fala, eu junto aquela pedrinha do quebra-cabeça. Aí vem uns lá querendo achar Ratanabá para ficar rico. Eu pego a pedrinha do Elon Ratanabá. Musk já veio atrás da Amazônia, né? Todo mundo de olho na Amazônia. Algo tem ali, sempre teve, né? Isso, mas é uma coisa espiritual. É uma memória para nós retornarmos ao povo sutil que nós já fomos. E cabe aos brasileiros. Muito bom. Entender que tudo existe no tempo e espaço, né? Aquilo ficou. Uma vez que aquela memória aconteceu, ela existe lá para que a gente possa viver aquilo de novo. Então, nada se perde quando isso sempre existe, né? A gente sempre consegue retornar. Eu acho que esses locais sagrados, eles guardam essas memórias, né? Isso linka muito pra gente entender que... Assim como um cara rico guarda a memória de abundância. Um ancestral rico. Não vai procurar achar matriz debaixo da ponte. Então, quando você está perto do Elon Musk, passa a mão nele. Ufa! Quando você tem... Quando o Dalai Lama está perto, eu falo que as minhas células aprendem o silêncio que o Dalai Lama tem. Aí quando eu acho lá um cara que tem o poder da manifestação, que as minhas células aprendam que é isso. Com a intenção de troca, né? Que tudo a gente troca. Ou quando a gente tem um ancestral, essa memória, essa informação está no meu DNA. Algum ancestral meu prosperou. Eu vou prosperar também, né? Então eu vou colocando a intenção de acessar, porque essa nossa realidade é tudo informação, né? Um lugar que eu piso é informação. E as pessoas que eu convivo, né? Falam-se muito isso hoje. As pessoas, você se torna muito parecido com as pessoas que estão próximas de você. Porque a gente está trocando, né? É a mesma coisa com a casa. Você mora num lugar, você está trocando aquela informação o tempo todo, né? Você se torna a informação da casa e a casa se torna a informação que é você também, né? Não está separado. A gente precisa ter essa compreensão, né? Isso. E para terapeuta isso é muito válido. Porque se você tem... na época que apareceu o cara que eu contei que quase quebrou tudo, eu comecei a perceber que eu estava recebendo um aprendizado de como lidar com os obsessores. Então, eu atraía pessoas com situações obsessivas para eu lidar. Até que eu falei, já cansei dessa brincadeira, não quero mais brincar disso. E aí o povo foi trocando. Então, o que o terapeuta vibra é o que vai aparecer para ele curar. E o ouvido mais próximo é o seu. Então, sempre que você estiver conversando com o seu cliente, você preste atenção que muito do que você está dizendo é para você mesmo. Essa é uma sacação muito boa. E isso faz muito sentido, porque sempre quando a fase de cura que você está passando é o que os clientes trazem. Isso. Né? Porque o cliente, na verdade, ele também espelha a sua cura, né? Assim como você a dele. É muito impressionante isso, como acontece. Todas as pessoas, né, que a gente atrai. Então, por isso que o cara se ele se cura, ele cura o sanatório. Porque eu sou o outro, né? Isso. É muito legal. Acho que acho um aprendizado muito legal pra gente, acho que finalizar, né, e entender que o outro, ele é um espelho, né? Ele vem trazer aquilo que eu preciso enxergar em mim, que eu não consigo. Porque... Se tiver duas pessoas com o mesmo espelho, corra e pare e vai trabalhar em você para acessar, porque senão vai fazer fila de 20. Essa é a história. Assim,
você pode fazer um trabalho lindo por você e pelo planeta. Você não precisa sair salvando os outros quando você não está salvo ainda. Né? Então... Entender que essa inteligência, né? Porque a gente, de fato, não consegue se enxergar, né? Existe essa dificuldade de eu ver o meu processo e o outro, ele vem trazer. Só jogar chama verde. Para quem está bem trabalhado, consegue, né? Para a gente conseguir ver. E aí, quando a gente passa a conseguir mesmo usar a chama verde, né? Que é a chama da verdade, a gente passa a se ver. E é por isso que o próprio despertar se torna algo meio assustador no início, né? E por isso que muitas pessoas começam e saem correndo e voltam, não querem mais. Porque você vai dar de cara não com um monte de ser de luz, você vai dar de cara com quem você realmente é, fora da ilusão que você criou pra você, né? Isso, da fadinha, só bonitinha, que é tudo lindo, só perfeita e só amando. Aí dá uma tropeçada e vê o tamanho da raiva que a fadinha tem, porque aquela pedra bandida estava no meio do meu caminho. Então a pedra fez um serviço e tanto para você, despencou. Então, quando eu posso ser boa e eu posso ser ruim, quando eu posso ser bonita e eu posso ser feia, tudo isso vai integrando as polaridades. E aí, verdadeiramente, você cresce. E aí, talvez, cabe a você, se for do seu propósito, ser terapeuta. Eu acho que a primeira coisa que as pessoas precisam perguntar é se faz parte do seu caminho. Até mesmo um curso que você queira fazer. Bota lá nos papeizinhos lá da Isabel e pergunta se faz parte do seu processo. É bem bonito, porque você evita gastar mais dinheiro. Né? E entender que cada um tem um caminho, né? O seu caminho é a sua cura. Eu acho que, na minha história, assim, quando eu percebi que eu parei de querer chegar em algum lugar, né? Ou encontrar a profissão, porque aí era a geobiologia, agora é só a geobiologia, será? Vou fazer só isso, aí você vai fazer só... Aí veio o mestrado de reiki, putz, mas agora é o reiki. E aí você fica perdido. E aí quando eu entendi que, na verdade, era a minha cura, a partir do momento que aquilo transborda, você começa a oferecer. E todos os caminhos se abrem. Então, é mudar esse foco pro que eu preciso ser para ser o melhor cara da geobiologia. O que eu preciso ser para ser o melhor? Nada, eu preciso me curar. O que eu estou fazendo de errado que não tem ninguém no meu consultório? Talvez você esteja só buscando gente pelo dinheiro. Para pagar suas contas, e não é assim. O alinhamento, a abundância, ela faz parte de um caminhar. Quando você se alinha, tudo que você precisa chega. Chega, vamos terminar, né? Vamos. Senão o povo vai ficar cansado de nos ouvir. Porque o papo é bom e tem bastante assunto. Eu acho que é isso, então. Eu queria saber se tem uma frase pra gente fechar, uma conclusão disso tudo, apesar de terem várias conclusões, né? Se você tem alguma coisa para fechar. Que não importa se tem outros seres, não importa o caminho que você faz, o que importa é o que está dentro do seu coração. Então, medite sempre no sentir. E se você verdadeiramente soltar o ego, o sentir vai te mostrar o teu caminho. Então, seja amoroso com você. Uma coisa bem importante eu fiz o meu melhor. Até aqui eu fiz o meu melhor. Então, isso já tira o peso de achar que algo você fez errado. E esteja sempre nesse sentir, se perdoando e liberando todos os outros que projetaram a sua dor. A frase ficou um pouco grande. Mas acho que é muito boa mesmo, porque aí esse caminho existe no seu coração, né? Não existe no caminho da Isabel, no caminho do Renato, não existe. Cada um tem seu caminho, né? E quando a gente tira o foco em querer seguir alguém, seguir o caminho de alguém,
todo o caminho se abre, né? É Isso. impressionante. Nós podemos ser uns bons professores, só isso, mas o caminho é seu. E o sentir precisa existir, e não o desejo do ego. Então, a primeira coisa é soltar o desejo da mente e do ego e aprender a sentir. Eu gostaria muito de ir com você, mas eu sinto neste momento que não é para ir. Isso é tão precioso. Demais. Inclusive, eu tinha outros 2 compromissos, não era para eu estar aqui, né? Mas o meu sentir falou, eu mandei exatamente essa mensagem para você, né? Eu fui pendular porque eu tinha 2 outras coisas para fazer e na hora que eu pendulei, não era nenhuma das 2. Você tem que estar com a Isabel. Algo falou isso para mim. E aí eu mandei uma mensagem, falei, Bel, onde você vai estar no 9/9 que eu tenho que estar com você, que eu não sei. E aí eu tive a certeza, né, depois que a gente passou por esse trabalho todo, que era aqui mesmo. Que era aqui que eu tinha. O que a gente ia fazer eu não sabia, o que isso ia ajudar na minha vida eu não sabia e talvez ainda nem saiba. Mas a todo momento que eu estive aqui, eu tinha certeza que era para eu estar aqui, porque isso veio de dentro. Não foi o curso, não foi o diploma, não foi o certificado, não foi nada. Foi, você tem que estar lá, então eu vou estar lá. E tudo saiu perfeitamente para eu chegar aqui e ser maravilhoso do jeito que e o universo se move para te trazer também. Moveu montanhas mesmo. Exatamente. Tudo se encaixou, porque eu precisei de várias semanas para pegar o carro, vir e programar tudo e deixar de trabalhar. Tem uma fila de gente para atender, remarcar atendimento, mas tudo aconteceu de uma forma perfeita. Que bom que você estava aqui comigo. E que bom estar aqui. Gratidão. Muito obrigado. Gratidão a todos e gratidão para a Bel por contribuir para a gente. Namastê. Namastê.